Mas já que você chegou até aqui, hoje nós vamos reagir aqui a um vídeo do canal Amin Wake, o país no interior do Japão. Nossa Senhora. O vídeo hoje tá pesado, como diriam meus amigos paulistas, o bagulho é doido, é isso mesmo. Mas antes de assistirmos esse vídeo, já se inscreve no canal do Amin Wake e também se inscreve aqui nesse canal, porque é aqui onde o desconhecido tem endereço, no canal Aura 58. Então, quer assistir o vídeo na íntegra? Vou deixar também o vídeo aqui, o link do vídeo do canal Amin Wake, onde você pode assistir sem comentário. Mas se você gosta de assistir junto com outra pessoa, então vamos assistir comigo esse vídeo agora e se prepara, porque o negócio está sinistro. Vamos lá. E o Japão possui uma cultura totalmente diferente da nossa, não é nenhuma novidade. Podemos ver essa diferença em muitos aspectos, mas o que eu mais gosto de comentar sobre, principalmente aqui no canal, é o horror. O medo que não se manifesta por gritos ou jumpscares baratos, mas sim pelo desconforto, presenças que estão ali de maneira sutil, mas que quando notadas, dão aquele arrepio na espinha. Essas figuras costumam refletir as lendas de sua própria cultura, como os Yuri e os Onryo, que constantemente aparecem em muitos vídeos e histórias da internet japonesa. Na verdade, eu acho que eu já ouvi algo parecido numa série chamada The Terror. Tá no Amazon Prime. Não tô sendo patrocinado, nada disso, mas você encontra essa série, acho que vale a pena você dar uma chance aí pra essa série. Tem umas 2 temporadas e tem uma que tem um foco assim maior nessa questão da cultura oriental, enfim, muito boa, vale a pena dar uma chance aí. Tem uns espíritos aí japoneses ou chinês, não sei muito bem, mas eu acho que é japonês. Então, se você não assistiu ainda, dá uma chance aí pra essa série, muito boa. Geralmente em fóruns online como o Chushan. Diferente dos vídeos onde eu falei sobre gravações de assombrações japonesas e da minha série onde falo sobre coisas perturbadoras de sua internet, hoje eu quero trazer algo um pouco mais afastado da civilização. Quero falar sobre o interior do Japão e os horrores que habitam essas regiões mais desoladas do país. Mas enfim, caso não me conheça, meu nome é Amin Wake e seja bem-vindo a mais um vídeo. Muito Mas obrigado, antes, Amin Wake. caso esteja de passagem pelo Japão e encontrar um portão Tori, não cruze por ele mais de 3 vezes. Meu amigo, pode deixar que eu não vou cruzar Algo do outro não. mundo pode Viu? acabar pegando uma caroninha contigo. E bora pro vídeo. Antes, uma palavrinha do patrocinador do vídeo. Então, vamos ficar assim, Hoje a eu quero palavrinha do Um patrocinador. dia, 2 crianças se Pronto. afastaram de sua vila para brincarem próximas a uma plantação de arroz. Pois é, pra Em meio que se daquele afastar da enorme vila? campo Pra verde, quê? Coisa boa iluminado que não vai pela vir. luz do sol e cercado por montanhas distantes, uma das crianças viu algo se mover. Era como um lençol branco ao vento, que se movia de maneira desordenada, mas que a forma lembrava uma figura humanoide. Aquela coisa dançava com a brisa do ar e parecia ser Parece um lentamente bonequinho de carregada em posto. direção às crianças. A partir do momento em que a criança fixou o olhar nessa coisa, o som do vento parou e seu corpo caiu duro no chão. Seus membros começaram a se retorcer imitando os movimentos da figura branca, fazendo com que os ossos se quebrassem e a pele rasgasse. Vixe, A outra criança ficou em choque e quando olhou para onde o amigo estava olhando, viu a figura e sofreu do mesmo destino. Esse é o Kune-Kune, uma lenda constantemente associada a esse ambiente rural do Japão, contada no início dos anos 2000 no Chushan. Seu nome vem da onomatopeia Kune-Kune, que é usada para descrever algo se contorcendo ou balançando. Ele costuma aparecer em campos bem abertos, sob a luz do sol, e sua principal característica é que ele está sempre se movendo de maneira desordenada. É como se o tempo todo ele estivesse dançando com o vento. A história possui algumas diferenças dependendo de onde foi contada. se você estiver num campo, você vê um lençol se balançando, meu amigo, ó, dá fora, viu? Como algumas histórias que falam que a pessoa só enlouquece quando vê ele. Em alguns lugares é dito que se você vê ele de muito longe, não acontece nada, já que você vai achar que é só um lençol voando ou uma sacola plástica. O problema mesmo acontece quando você está perto o suficiente para distinguir que aquilo não é algo natural. Minha versão favorita, obviamente, é a que o corpo da pessoa versão começa a favorita imitar os dele. movimentos do Kune-Kune, se quebrando todo.
Ah, É a versão quase algo favorita dele é quando a poético, pessoa quebra os considerando que ossos. esses movimentos lembram de fato uma dança. E o fato de ser algum tipo de entidade que ataca em plena luz do dia é algo bem interessante. É, Aquele ambiente tranquilo pode ser rapidamente atacar de contrastado noite pelo é horror. fácil. Quero ver é fazer medo de dia, meu amigo. Ao Mas isso aí nos sudoeste anos do Japão, 2000 na ilha de Shikoku, devia fazer podemos medo, né? encontrar uma pequena vila, cercada por uma floresta densa. O silêncio reside no local durante as 24 horas do dia, não porque há ninguém morando, mas sim porque seus habitantes não podem falar. Vendo assim, parece Por que é proibido falar? Pera aí, pô. Olha isso aqui, mano. Meu irmão, se eu chego numa cidade e quando eu já dou de cara com esses bonecos aqui, meu irmão, era meia volta na certa. Eu vou confiar. Cidade que com boneco mais menino. só mais uma vila do interior como qualquer outra, mas se eu escolhi comentar sobre ela nesse vídeo, é porque há algum aspecto perturbador nela que é Não tô diferente das vendo. outras. Já de cara ali já tem um A Vila aspecto dos perturbador. Espantalhos de Nagoro não é conhecida por sua geografia e tampouco pelo seu isolamento, Vila mas dos sim pelos Espantalhos. habitantes que vivem nela, ou Olha isso aí. melhor, não vivem. A vila é populada por bonecos de pano, para ser mais preciso, cerca de 300 deles. Homem, eu vou ficar em negócio aqui com boneco de pano. Olha, eu vou ficar em negócio com boneco de pano já Cada um já. com uma história, representando uma pessoa que já morou de verdade naquele lugar. A vila de Nagoro costumava ser um lugar normal, crianças brincando nas ruas, pequenas escolas, pessoas vivendo suas vidas, trabalhando. Mas com a chegada dos tempos modernos, as oportunidades não conseguiam chegar em um local tão afastado e remoto, e com isso houve um êxodo, onde as pessoas que queriam dar um passo além na vida precisavam sair em busca de novas opções nas grandes cidades. Com o tempo, a vila de Nagoro foi ficando cada vez mais silenciosa, vazia, e depois de um tempo, apenas os mais velhos ainda moravam no local, apegados a um passado que nunca mais voltaria, e que de qualquer modo, um dia também iriam partir daquele local. Tsukimi Ayano era uma dessas pessoas que não conseguia aceitar que sua vila aos poucos estava se tornando um fantasma do passado, e então decidiu resgatar todos os Aí vai fazer um fantasma do futuro, encher desses bonecos aí, desse negócio. habitantes do local através de sua arte, criar bonecos de pano. Olha a arte da mulher, meu irmão. Meu Deus do céu. Ela começou com seu pai, pouco tempo depois que ele faleceu, depois uma de sua mãe que também faleceu, seus outros familiares, vizinhos, colegas, e assim foi indo. Esse balanço já passou 2 vezes aí balançando sozinho. Esses bonecos miseráveis, mano. Aí, tipo, a mãe da mulher morreu. Ela falou, não, vou fazer um boneco aqui da minha mãe. Depois vou fazer um boneco do meu pai. Ó pra quê? No início eram apenas bonecas de pessoas que já haviam partido do mundo dos vivos, mas depois ela quis trazer novamente até mesmo aqueles que deixaram a vila, chegando ao ponto de fazer um boneco para cada criança que frequentou a pequena escola do lugar. Cara, isso dá um cenário no filme de terror tranquilamente. Sem muito Hoje em dia, esforço. a cidade se encontra populada novamente, mas não viva. Tá Podemos ver populada. bonecos nas casas, na rua, mas para nós, diferente de Ayano, isso não traz conforto, mas Isso é boneco do Donald Trump. Aí é um terror também, viu? sim um estranhamento, algo difícil de definir. Podemos associar essa sensação ao sentimento de kenopsia, que pode ser definido como aquilo que sentimos ao ver um lugar com uma atmosfera triste e misteriosa, que deveria estar cheio de gente, mas que agora se encontra abandonado e silencioso. Não é sobre sentir o vazio daquele ambiente, mas sentir que algo está faltando. Nagoro é o ápice do que podemos chamar de espaços liminares. Você olha para um ponto de ônibus e lá tem um boneco representando alguém esperando um ônibus que nunca vai chegar. Hoje em dia, apenas Ayano mora no local, para poder cuidar dos bonecos Maria, diariamente. que mulher corajosa. Ela já se encontra com uma idade avançada, e eu me acho que ela não pergunto, tá bem não, o que né? será desse lugar quando ela também partir? A Vila de Nagoro se tornou um ponto de visita dada sua fama. Muitas pessoas aparecem para visitar o local, trazendo um pouco de vida para o vilarejo. É, né, assim, eu visitaria agora se fosse com um monte de gente, se fosse pra passar só assim de passagem, sem precisar dormir lá. Mas assim, do jeito que essas coisas é, meu amigo, ia pneu do carro furar, ia faltar gasolina, ia ter árvore no meio da estrada. Deus me defenda. Entretanto, essas pessoas também vão embora. Houveram Claro, aqueles quem que já vai tentaram ir ficar? na vila para morar, buscando a tranquilidade que Ayano tanto falava. Mas poucos dias depois, acabavam mudando de ideia.
Essas pessoas falavam que era impossível de se sentir confortável, mesmo à luz do dia, e que à noite esse sentimento piorava muito. Algumas pessoas ouviam barulhos, vozes Pode de ser aí, pessoas mano. conversando no local, e no dia seguinte viam alguns bonecos em lugares diferentes. A Yana era a única que conseguia sentir o conforto que aquele lugar passava. Eu só me pergunto se um dia, quando a Yana partir, ela também se tornará uma boneca, fazendo parte dos ecos do passado da vila de Nagoro. Um dos aspectos mais perturbadores do interior do Japão definitivamente são suas florestas. Elas abrigam um silêncio incomum. É como se até os animais que vivem lá fizessem um mínimo de barulho, e uma É bem. demonstração de respeito ou medo. Na cultura do Japão é dito que as florestas abrigam deuses antigos e cuidam para que o mundo espiritual e o material não entrem em conflito. A fim de se conectar com esses deuses, povos antigos construíram templos no meio dessas florestas, dedicados a orações e oferendas a essas entidades, que acabavam atraindo muitas pessoas de vilas próximas para dentro da mata, buscando orientação e pedindo por prosperidade. Mesmo com as crenças fortes de seu povo, com o tempo cada vez menos pessoas passaram a visitar esses templos mais remotos. Os antigos que ainda cuidavam desses lugares iam partindo aos poucos, fazendo com que a floresta engolisse esses templos por completo. Hoje em dia é muito comum você andar por uma floresta no Japão e acabar encontrando uma dessas estruturas, santuários, portões torii, ali, no meio do nada, como se estivessem deslocados de todo aquele ambiente. O motivo dessas estruturas continuarem em pé e pessoas ainda se dedicarem a visitar esses lugares é que se acredita que essas construções sirvam como uma espécie de selo que separa dois mundos e mantém os espíritos malignos afastados. Nisso podemos mencionar novamente os portões torii, que servem como uma passagem do mundo material para o espiritual. E é por isso que eu não falei na abertura do vídeo para tu não passar mais de 3 vezes caso você encontrar um, já que isso é considerado meio que um desrespeito com ambos os mundos, e é dito que é uma linha muito Tá vendo aí? Se você vê um portão Tori, não passe 3 vezes não. Passe 2. 1,5, mas não passe 3 não. tênue entre essas duas realidades, e que brincar com isso pode chamar a atenção dos espíritos que a floresta mantém longe, podendo fazer com que algum acabe se agarrando a você no meio disso. E por que eu Ave contextualizei Maria. vocês a respeito dessas escrituras? Simples, porque eu quero falar sobre um lugar em específico onde muito provavelmente um desses espíritos foi visto. Próximo à cidade de Shiba, há uma floresta muito densa, de grandes extensões e com uma vegetação muito fechada. Lá se encontra um santuário abandonado, chamado de Santuário Daruma, oficialmente conhecido como Santuário Shirahata. Este lugar costumava ser bastante visitado pelos locais, mesmo estando em um lugar tão remoto. Pessoas Vou fazer um santuário aqui para os deuses serem adorados. Aí vou fazer um santuário lá no meio da onde? No meio do mato, né? Tipo, eu acho que esse santuário foi feito para ninguém mesmo não, viu? Então, não é muito uma boa ideia não, sei não, viu? Não insista não, pelo amor de Deus. apareciam para realizar suas oferendas. Porém, isso veio a mudar no ano de 2001, quando o corpo de uma jovem estudante foi encontrado próximo do santuário. O que chocou a polícia e o público não foi apenas o ato em si, mas a natureza ritualística e fria do abandono do corpo em um local que deveria ser sagrado. Após este evento, as pessoas passaram a evitar esse lugar, não só pelo autor do crime nunca ter sido encontrado, mas porque o lugar passou a atrair muitas energias negativas. Pessoas que passavam Pois por é, lá né? se sentiam mal, desconfortáveis, sentiam que eram observados por algo que não era humano. E assim, o santuário passou a ser conhecido por histórias de fantasmas que apareciam durante a noite. Havia um rumor de que ninguém conseguia ficar mais de 3 minutos no local, que depois Irmão, olha desse o lugar, tempo, irmão. coisas estranhas começavam a acontecer. Meu Deus Um do dia, céu. um youtuber visitou o santuário para ver se esse rumor era verdade. Ele levou com Irmão, olha onde o moleque tá, irmão. Pra quê? Não, pergunta. Pra que visitar o santuário, cara? Você não viu pra não passar na porta, pra não deixar o fantasma irritado. Cara, sai daí. consigo uma câmera e foi até o local durante a madrugada. Parecia ser algo fácil. 3 minutos parece muito pouco, mas tenho certeza que no lugar desse cara, cada minuto levava uma eternidade. Os 2 primeiros minutos foram consideravelmente tranquilos. Faltava Super só mais um tranquilo. até que pudesse se provar que aquilo não passava de apenas uma história boba. Vamos ver.
vi nada. Tá tranquilo ainda pra ele. O que foi que houve? Aconteceu alguma coisa, mas... Não entendi não. Próximo dos 3 minutos, um dos itens que estava no santuário foi simplesmente derrubado por uma força invisível, como se fosse uma espécie de aviso para que o youtuber deixasse o local. Vixe Maria, meu amigo. Vamos pra aí. O negócio caiu sozinho. As histórias sobre o santuário eram reais. Em outro momento, 2 jovens foram até o santuário para tirar umas fotos, em busca de conseguirem registrar algum tipo de fenômeno paranormal. Essas foram as fotos que eles tiraram. Espero que eles não tenham passado 3 vezes, que é isso aí. Ixi. Uma anomalia apareceu em uma dessas fotos. É estranho, mas... Ah, vixe, Ave Maria, meu. Ah, tá aqui, ó, no cantinho. E por hoje, esses foram os horrores a respeito do interior do Japão. Se você sentiu falta de uma menção à floresta de Okigahara, conhecida por ser a floresta do alto churrascamento, pode clicar no vídeo que eu vou linkar aqui na descrição, pois... Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se você gostou, deixa teus comentários aqui. Você pode trazer também mais sugestões de vídeos que a gente pode estar reagindo aqui no canal. E se você também achou sinistro o vídeo dos horrores do interior do Japão, curta esse vídeo, compartilha e até o próximo vídeo. Valeu!